Saudações, galera, eu sou o professor Charles Camilo. Bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. O tema da nossa aula de hoje é a América Latina. E nessa videoaula ela vai ser um pouquinho diferenciada, porque eu trouxe aqui nos nossos estúdios um grande colaborador e parceiro do nosso canal, o meu grande amigo Drascol Silva. Fala aí, Drascol Silva na área. Aqui fala Drascol, como falei, né? E boa videoaula com a América Latina com o Charles Camilo. Obrigado, hein? Você parece até um locutor de rádio, hein, cara? Você é muito talentoso. Bem, galera, vamos à nossa introdução para nós entendermos um pouquinho, né, sobre o conceito de América Latina. Antes de nós entendermos o conceito de América Latina, nós temos que levar em consideração basicamente o seguinte: quando nós estudamos um continente, no caso o continente americano, nós sempre temos que levar em consideração os aspectos físicos ou geológicos e também principalmente o formato e a localização de cada área. Então com base, né, nesses critérios de formato, localização e aspectos físicos ou geológicos, nós dividimos o continente americano basicamente em três partes ou três unidades. A primeira delas nós classificamos como a América do Norte. A América do Norte ela compreende entre os Estados Unidos da América, o Canadá e o México. A América Central, que fica entre, né, a América do Norte e a América do Sul, ela é um local onde estão localizados ali países insulares ou ilhas e principalmente, né, países continentais, como por exemplo Panamá, Guatemala, Honduras, e dos países insulares nós podemos citar Cuba, Haiti, Porto Rico, República Dominicana. E por fim nós temos a América do Sul, que é, né, basicamente a parte do continente americano onde está localizado o Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Paraguai, Uruguai, dentre outros. E aí, Caio Silva, alguma dúvida? Uma dúvida aqui, professor, sobre o México. Ele fica na América Central ou Norte? É que, boa pergunta, hein, Caio? Se nós levarmos em consideração principalmente os aspectos referentes à colonização, o México foi colônia da Espanha, correto? Correto. Então isso significa que, economicamente, o México está ligado à economia dos países da América Central. Só que, porém, se nós levarmos em consideração os aspectos geológicos e físicos do continente, podemos dizer que metade do México está associada à América do Norte e a outra metade está associada à América Central. Isso muda alguma coisa, como lei ou outras coisas? Muda sim, e nós iremos basicamente propor essa discussão sobre as implicações em relação ao México, se ele é a América Central ou a América do Norte, principalmente no segundo slide, porque no segundo slide nós vamos ver que além dessa divisão tradicional de América Central, Norte, América Central, América do Norte e América do Sul, nós temos uma outra divisão, que é uma divisão que leva em consideração os critérios culturais. Beleza? Beleza. Então vamos para o próximo slide. Drascol, continuando a discussão que nós estávamos falando no slide anterior, existe uma outra forma de regionalizar o continente americano. Existe uma outra forma de dividir. A primeira, ela divide em três regiões. Já a segunda, ela divide em duas. Só que ela vai levar em consideração os critérios étnico-culturais, que seria a divisão do continente americano em duas partes. A América Anglo-Saxônica, a América Anglo-Saxônica, que abrange os Estados Unidos e o Canadá, que são países desenvolvidos onde predomina o inglês, que é uma língua de origem anglo-saxônica. E já a América Latina, ela vai incluir todos os países do continente tido como não desenvolvidos e em geral vai predominar o espanhol, o português, que são línguas originárias do latim. Quais são as características das duas Américas, professor? É o seguinte, Caio, dentre as duas características nós podemos mencionar algumas das particularidades. Primeiro, sobre a América Anglo-Saxônica.
A América anglo-saxônica, ela não é totalmente anglo-saxônica. Por quê, do ponto professor? de vista, porque se nós levarmos em consideração, por exemplo, o norte dos Estados Unidos, ele foi colonizado pelos ingleses. Já o sul dos Estados Unidos, existe uma predominância espanhola muito forte. Então acaba acontecendo que, apesar da América anglo-saxônica ter uma colonização inglesa, ela não é totalmente saxônica, porque existe a presença de povos espanhóis dentro, basicamente, do sul dos Estados Unidos. E no Canadá a mesma coisa, porque parte do Canadá foi colonizada pelos franceses. Então, com isso, acaba acontecendo que a América anglo-saxônica, ela não é totalmente saxônica, por causa que existe lá a presença dos franceses e a presença dos espanhóis. A mesma coisa vai acontecer com a América Latina. Dentro da América Latina, existem regiões que foram colonizadas por povos ingleses, por holandeses, que são povos de língua saxônica. E além disso, né, a principal característica da América Latina é que, além dessas línguas diferentes, né, do espanhol e do português, nós temos também os dialetos indígenas. No Brasil nós notamos essa característica porque basicamente houve uma, como eu posso dizer assim, houve basicamente uma ocidentalização muito forte da cultura indígena. Então a cultura indígena no Brasil, ela acabou desaparecendo. Mas, por exemplo, no Paraguai, além de eles falarem o espanhol, eles têm os dialetos indígenas. Ok, Caio? Ok. Mais alguma dúvida sobre essa questão? Só uma pergunta, se não soubesse, não responde. Já teve guerra entre esses dois lados ou não? Basicamente houve conflitos. Só que, por exemplo, se nós levarmos em consideração nos Estados Unidos da América, durante o século XIX, houve a Guerra Civil Americana. O norte era desenvolvido, industrializado, onde predominava o trabalho livre, e o sul, como ele tinha como herança colonial espanhola muito forte, lá predominava o trabalho escravo, e simplesmente acabava acontecendo que, além do trabalho escravo, era uma parte do país que era agrícola. Só que, por exemplo, esse conflito não influenciou muito na parte étnica. Então, mas houve inúmeros conflitos. O século XIX ele é caracterizado por um século de conflitos. Principalmente, um exemplo disso são as independências. As independências que ocorreram principalmente na América Latina. Porque a maioria dos países da América Latina se tornaram independentes no século XIX. E os Estados Unidos, para defender esses países de uma possível invasão europeia, eles criaram um sistema político conhecido como Doutrina Monroe. Por essa doutrina Monroe, os Estados Unidos eles protegiam qualquer país que estivesse em processo de independência, de uma invasão, por exemplo, de um país europeu. Então, tanto que quando o Brasil ele se tornou independente, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos da América, graças à doutrina Monroe. Então, já tirei todas as minhas dúvidas, professor. Então, ok. Então, vamos para o próximo tópico, Caio? Vamos. Então, no próximo tópico, nós vamos entender, né, da onde surge o termo América Latina. Ok. Professor Charles, por que a América Latina chama América Latina? Não tem como você responder? Bem, o significado da expressão América Latina ela foi criada no século XIX, na França, pelo sobrinho do imperador Napoleão Bonaparte, o imperador Napoleão III. Nós temos que levar em consideração que nessa época a Revolução Industrial já tinha se espalhado para demais países da Europa. Então a França estava se lançando a sua Revolução Industrial e ela precisava de mercados consumidores para os seus produtos. Então, com isso, o imperador Napoleão III ele tinha um interesse muito grande em abrir a América para o seu comércio. Então, só que antes da expressão América Latina, basicamente nós chamávamos essa parte que corresponde do México até o Uruguai de América Ibérica. América Ibérica, por que América Ibérica? Os dois países que colonizaram essa parte do continente americano, que foi Portugal e Espanha, são países que estão localizados numa região da Europa conhecido como Península Ibérica. O Napoleão III, ele acreditava que, colocando o nome dessa região de América Latina ao invés de América Ibérica,
ele poderia expandir o comércio. Por quê? Porque se nós levarmos em consideração a questão dos idiomas, a língua francesa, a língua portuguesa, a língua espanhola, a língua italiana, são línguas que têm como base comum o latim. Então ele acreditava que a expressão latina era bem mais adequada para essa região do continente americano do que propriamente a América Ibérica. Só que com o passar do tempo, os próprios governantes dos países latino-americanos, eles começaram a chamar essa região da América de América Latina. E com isso, até hoje, nós estamos usando o termo América Latina. Professor, tem como o presidente dos Estados Unidos mudar esse nome? Ele tem o direito? Não tem como, por causa que essa divisão já é uma divisão cultural. Mas o que acaba acontecendo por parte, principalmente dos Estados Unidos da América, eles têm um sentimento nacionalista muito forte. E a primeira coisa que leva na nossa mente quando nós falamos em América é lembrar dos Estados Unidos da América. Na verdade, os Estados Unidos, eles são Estados Unidos da América do Norte. Só que os Estados Unidos, eles têm uma política tão forte, um nacionalismo tão forte, que eles levam a crer que os americanos são só ele. Só que nós, brasileiros, nós somos americanos, porque nós vivemos no continente americano. Ok? Ok, então. Os Estados Unidos, eles sempre tentam manter a dominação cultural, alegando que a América é eles. Só eles? Só eles. E nós, latino-americanos, somos excluídos. Mas nós, apesar de sermos brasileiros, nós somos cidadãos do continente americano. Ok, Caio? Ok. Professor, por que a América tem tanta desigualdade? Caio, é bem simples. Para nós entendermos a desigualdade do continente americano, nós temos que entender a sua formação histórica. Então, por exemplo, o tipo de colonização que ocorreu na América Latina, ela foi diferente da que ocorreu dentro da América anglo-saxônica. Então, por exemplo, Estados Unidos e Canadá são países da América anglo-saxônica. Nos Estados Unidos e no Canadá, o tipo de colonização, ela teve como base o povoamento. Então nós temos que levar em consideração lá as reformas religiosas, as brigas entre católicos e protestantes que ocorreram lá na Europa do século XVI e XVII, que acabou levando basicamente a migração de povos para o continente americano, sobretudo para a América do Norte. Então, basicamente, a colonização de povoamento, ela não tem como objetivo extrair as riquezas do país. O objetivo é povoar. Então, esses colonos que fugiam das guerras de religião, eles procuravam uma terra onde eles pudessem viver tranquilamente, praticando a religião deles. Já na América Latina aconteceu o oposto. O tipo de colônia foi a colônia de exploração, ou seja, extrair as riquezas do continente e levar de volta para a Europa. Então, ou seja, quando nós falamos colonização nós temos que entender como o processo de ocupação, exploração e administração de um território. Nos Estados Unidos e no Canadá, não aconteceu de fato uma colonização, porque não teve exploração. Já na América Latina teve. Então é por isso que hoje, no século XXI, a maioria dos países latino-americanos, tirando os países industrializados, por exemplo, como Brasil, Argentina, México. Tirando esses países, a maioria dos países hoje são pobres. O Brasil também faz isso, de todos esses que você falou? De exploração? De exploração? O Brasil ele foi muito explorado. Foi muito explorado pelos portugueses. Tanto que nós podemos mencionar a questão da exploração econômica. Então, por exemplo, primeiro eles começaram a exploração do pau-brasil. Aí logo depois eles implantam a monocultura da cana-de-açúcar. Aí, paralelamente a essa atividade da cana-do-açúcar, entra ali principalmente o ciclo do gado. Aí logo depois entra em questão, a partir do momento que eles encontraram o ouro na região das Minas Gerais, eles começaram a explorar economicamente o ouro. Aí já no século XIX entra o café em cena. E tudo isso que você falou afetou o brasileiro? Tudo? Afetou, por causa que, para que um país fosse de certa forma desenvolvido, primeiro tem que surgir a sociedade, para depois surgir o país. Já no Brasil foi diferente. No Brasil primeiro surge o país, primeiro surge o Estado, ou seja, o Estado como território com leis implantadas pelos portugueses.
a população ela era obrigada a servir o Estado, sendo que na verdade é o Estado que tem que servir a população. Entendeu? Entendi, professor. Continuando, Caio, acabou acontecendo o seguinte: basicamente, após a independência da América Latina, no século XIX, a economia ela continuou submetida aos países colonizadores. Só que, por exemplo, no caso da América Latina, a maioria dos países eles eram dependentes da Inglaterra, porque a Inglaterra ela vendia os seus produtos, né, manufaturados ou industrializados para os países latino-americanos. Ok? Ok. Então vamos continuar nossa discussão, né, no próximo slide. Ok. Continuando, conforme eu havia dito no slide anterior, o Reino Unido, basicamente a Inglaterra, após a independência passou a exercer um forte controle econômico e político na América Latina. Tanto que, se nós levarmos em consideração a Guerra do Paraguai, ela ocorreu por pressão do Reino Unido, porque na época, no século XIX, o Paraguai ele era um país autossuficiente, ou seja, ele não precisava da Inglaterra, era o único país latino-americano que não precisava da Inglaterra. Então os ingleses começaram a fazer o quê? Os ingleses eles queriam pressionar basicamente os paraguaios para adquirir os produtos manufaturados ingleses. Então eles incentivaram ali basicamente diretamente a Argentina, o Uruguai e o Brasil a declararem guerra contra o Paraguai. Só que, porém, o Paraguai ele não era santinho nessa história, né? Porque na época o Paraguai era governado por um ditador chamado Solano Lopes, e esse Solano Lopes ele queria uma saída para o mar. Lembrando que o Paraguai ele não tem saída para o mar, então a solução seria o quê? Controlar os principais rios de fronteira para ele conseguir uma saída pelo mar via Oceano Atlântico. Então, basicamente, acabou acontecendo, né, que no século XIX foi o século da Inglaterra, foi o século que a Inglaterra controlou o mundo economicamente. Só que, porém, já no século XX, a Inglaterra ela começou a enfraquecer por causa da Primeira Guerra Mundial e os Estados Unidos da América assumiram a liderança do continente americano no início do século XX. Tanto que, durante o período da Guerra Fria, o único país que não era aliado dos Estados Unidos era Cuba, que era uma ilha onde predomina até hoje o regime socialista. Se nós levarmos em consideração, desde o período colonial, nos países do Sul, as atividades econômicas estão voltadas para o mercado externo. Ou seja, os países do Sul, com exceção dos industrializados, geralmente eles produzem gêneros agrícolas para vender para o exterior. Isso acaba sendo ruim por quê? Porque, por exemplo, na questão da agricultura, as melhores terras são usadas basicamente para o desenvolvimento da agricultura de exportação e as terras piores são utilizadas para a fabricação de alimentos destinados à população. Professor, quais foram as principais formas do governo da América Latina? Caio, é o seguinte, Caio Dascal Silva. Dascal Silva, cara. As principais formas de governo e de regime político, né, basicamente, que a América Latina passou, ao todo nós podemos resumir por três, que foi o caudilismo, o populismo e o coronelismo. Cada uma dessas formas de governo, basicamente, tem as suas características comuns, só que as diferenças são mínimas. Primeiro vamos falar sobre o caudilismo. No caudilismo, basicamente, é um regime político no qual o poder ele é exercido, basicamente, por um partido político, e esse partido político ele é comandado ou por um chefe militar ou por um grande fazendeiro, e basicamente esse chefe militar ele é chamado de caudilho. Caudilho é uma palavra de origem espanhola que significa líder, comandante, chefe. Aí logo depois nós temos o populismo. Populismo, como já diz, vem de popular, de povo. No populismo é uma política em que o governante, o político, ele busca agradar as massas, agradar o povo através de favores. Então, basicamente, no populismo, o político ele dá benefícios para o povo a fim de ganhar fidelidade partidária e, basicamente, nós podemos afirmar que ele procura dar o benefício para, em troca, poder manipular.
É tipo construir um hospital ou fazer um negócio de polícia, aí as pessoas votam essas coisas nele? Isso aí na verdade é obrigação de todo e qualquer governante. Seria, por exemplo, eu criar esses programas de bolsa, esses programas de ajuda social. Entendi. Que tem mais ali um fim político do que propriamente um fim social. Ok? Ok. E por fim nós temos o coronelismo. O coronelismo, que é muito falado na história, predominou muito na história da República Brasileira. O coronelismo é um conjunto de ações políticas de latifundiários, grandes fazendeiros. E basicamente esses grandes fazendeiros, popularmente eles eram chamados de coronéis. Coronel porque, principalmente aqui no Brasil, em 1831, esses grandes fazendeiros eles receberam a patente de coronel da Guarda Nacional. A Guarda Nacional, que era um exército paramilitar que os coronéis eles comandavam para lutar contra o exército brasileiro. Só que o coronelismo, basicamente, ele acaba sendo um conjunto de ações políticas em que esses coronéis eles comandam em caráter local, que poderia ser um município, em caráter regional, que poderia ser um estado, ou simplesmente um caráter federal que envolveria toda a nação. Tanto que no Brasil de 1889 até principalmente 1930 predominou muito o coronelismo, tanto que esse período da história nós chamamos de República do Café com Leite. Ok, Caio? Ok. Bem, Caio, há mais alguma observação importante de se fazer? Não, posso falar só uma coisa, professor? Pode que ser. é o final do vídeo, não é? Pode ser. Então, não se esqueça de se inscrever no canal do Charles, né? E eu acho que o Charles, se for meu amigão, coloca o meu aí embaixo. Se inscreve, compartilhe, curtiu, dá uma tucutada nele. E acho que é só isso, né, Charles? Tem alguma coisa a falar? Inclusive eu agradeço pela sua presença nesse vídeo que nós estamos gravando. E além de tudo, né, pessoal, vocês aí que estão com acessos aí no meu canal, eu até agradeço a todos. Em breve, o nosso amigo Caio Drascal Silva, ele já vai ter o canal dele disponível no YouTube. Visitem o canal dele, curtam, favoritem. Dá um curtir, compartilhe no mesmo. Veja os vídeos antes do Charles falando sobre outras coisas, tá bom? Até mais, pessoal. Até, tchau.